Fala galera, aí eu aqui de novo, Vanderlei, professor, juntamente com vocês. E o nosso foco hoje, pessoal, é o que? Raciocínio lógico, uma matéria nova aqui para nós. E estou aqui junto com você para que nós possamos deixar aquela mensagem legal e mais um incentivo e para que eu possa te dar aquela força legal também. Tranquilo? Vamos junto? Professor Vanderlei, não deixe de curtir, dar aquele like, dar aquela força, se inscreva no canal, compartilha, pessoal. Dê uma força aí pro meu amigo Vanderlei, certo? Então vamos lá. Qual que é o nosso assunto de hoje? Deixa eu dar uma saída na frente para que você possa dar um print e depois anotar, certo? Tranquilo? Pessoal, olha só. Lógica sentencial. Beleza? Dentro de lógica sentencial, iremos estudar as proposições lógicas. Certo, pessoal? O que vem a ser as proposições lógicas? Ela é uma frase declarativa, afirmativa e com sentido completo. Beleza? São frases que possuem um valor de verdade, ou seja, pode ser classificada em verdadeira ou falsa, pessoal. Não, não esqueça, pessoal, né, que o que acontece aqui, ó? Qual que é o foco nosso? Proposições. Proposições. Eu quero que você saia daqui sabendo o que é uma proposição, certo? Então, o que é uma proposição? São frases declarativas, certo? Onde você vai olhar uma frase e ser capaz de verificar se ela tem um valor de verdade ou um valor falso. Tranquilo? Então, vamos junto? Verificar se essas frases têm um valor de verdade ou falso? Eu coloquei algumas observações aqui na folha, uma folhinha separada para mim também, para que a gente não esqueça nada e vai falando com você a respeito. Então vamos lá, pessoal. Essas proposições em verdadeiro ou falso. Vou apagar essa partezinha aqui que eu não vou precisar agora, tranquilo? Então o que é uma proposição, pessoal? É você analisar uma frase, por exemplo, assim, vamos imaginar assim, ó, o número 4 é par. E eu olho essa frase, se eu fazer a leitura dela, o número 4 é par. Você consegue classificá-la para mim em verdadeira ou falsa? Ah, Vanderlei, o número 4 é par, né? Então isso aqui dá o sentido de quê? De verdade. Então essa frase, pessoal, ela representa para mim uma proposição. Agora olha que interessante. O número 5 é par. Vanderlei, o número 5 é ímpar. Você está correto. Realmente, professor Vanderlei, o número 5, você falando para mim, o número 5 é realmente ímpar. E aqui ele está afirmando que o número 5 é par. Isso aqui é uma afirmação que a gente sabe que ela é o quê? Falsa. Mas o que diz a proposição? O que diz as frases declarativas? O que ele fala para nós, pessoal? Ele diz assim, que se você olhar uma frase, ela ser capaz de ser classificada como verdadeira ou falsa. Ela é uma proposição. Mesmo o número 5, você sabendo que ele não é par, ele é falso, mas ele não deixa de ser o quê? Uma proposição. Pessoal, não deixe enganar. Você vai falar essa frase é errada. Não, pessoal, você não está para analisar se a frase... Você olha a frase e vê se ela é verdadeira ou falsa, para você classificá-la como sendo uma proposição. Perfeito? Não vai fazer julgamento do que você acha certo ou errado, certo, pessoal? Você justifica a frase em verdadeira ou falsa e verifica se ela for verdade ou se ela for falsa, ela é uma proposição. Interessante? Então vamos junto. Olha que legal essa daqui, pessoal. Imagina isso aqui, ó. O valor mais 3. O valor da raiz quadrada de 4
mais 3 é 7. Será que isso é verdade? Será que é? A raiz de 4 é 2. Mais 3, pessoal, 2 mais 3, ela é quanto? 5, não é? Isso é igual a 7? Não é não. Mas é falsa, né? Isso que é um resultado errado, né? Que a gente diz. Então é uma afirmação falsa. Você foi capaz de classificar ela em falsa? Sim. Então ela é uma proposição. Beleza? André, então quando que eu vou saber se uma frase ela é uma proposição ou não é? Para isso precisaremos de um estudo de língua portuguesa. Precisamos conhecer outras frases, né, pessoal? Não vamos ficar somente nessa. Tem uma aqui interessante, ó. O Brasil é pentacampeão de futebol. Frase. Também é uma frase o quê? Afirmativa. Realmente é verdade. O Brasil é pentacampeão de futebol. Então é uma proposição. Goiânia é a capital dos estados do Tocantins? Goiânia é a capital. Vou pôr uma frase assim, desculpa. Goiânia é a capital do estado do Tocantins. Não, Vanderlei. A capital do Tocantins? Nunca que é Goiânia. Goiânia é a capital do estado de Goiás. Mas você foi capaz de classificar ela em verdadeiro ou falsa? Ela é uma afirmação falsa, certo? Porém, então, o que diz para nós? Ela é uma proposição, beleza? Então, como que eu vou saber se uma frase é uma proposição? Se ela for capaz de ter um valor de verdade ou um valor falso, tranquilo? E o que essas frases vão nos ajudar, pessoal? Olha só, frases que não representam proposições. Olha que interessante, que não representam. Qual que é a primeira? Interrogação. O que é uma frase interrogativa, pessoal? As frases interrogativas. Vou apagar aqui que eu não vou precisar mais, certo? Então, as frases interrogativas, elas são frases que pressupõem uma pergunta. Ou seja, ela tem um ponto de interrogação, pessoal. Esse cara, beleza? Olha só que interessante, ó. Qual é o seu nome? Isso é uma proposição? Não, pessoal. Qual o seu nome? Eu não consigo classificar essa frase em verdadeira ou falsa. Então, todas as frases, pessoal, que apareceu ponto de interrogação, isso é que eu falo para você de estudar conceitos. Então, não é o quê? Uma proposição. Então, se olhou uma frase, leu ela lá, se você entendeu ela, se você sabe responder ela, se ela fala qual o seu nome, né? O que é isto? Deixa eu ver. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Se tiver o ponto de interrogação, você já sabe, ela não é proposições. Certo, pessoal? A outra é o quê? É as frases exclamativas. Exclamativa, pessoal, que expressam sentimento, admiração, enfatizam uma declaração. E, na verdade, o que mais interessa, ela tem o quê? O ponto de exclamação, que é esse carinha aqui, ó. Beleza? Então, certo. O que você vai analisar? Olha só. Que belas flores. Pessoal, tem o ponto de exclamação? Não é o que, pessoal? Uma proposição. Acabou. Não precisa você ficar perdendo tempo. Não precisa perder tempo. Olhou o ponto de interrogação? Já sabe, não é. Se olhou o ponto de exclamação, não é. E se for uma frase, por exemplo, pessoal, imperativa? O que é uma frase imperativa? Essa necessita muito cuidado, né? Uma frase imperativa é usada para incentivar a alguém fazer ou deixar de fazer algo. Ela transmite, transmite uma ordem, na verdade, né? Um pedido, ordem.
ela caracteriza por um comando de verbo, né? É interessante quando você fala das frases imperativas, aquele comando de verbo, por exemplo, é assim: faça seu trabalho corretamente. Faça seu trabalho corretamente. Comece a trabalhar. Comece, sabe, dando aquela ordem. Comece a trabalhar. Cumpra com seu dever. Não me atrapalhe. Tá vendo, pessoal? Todo tem aquele comando de verbo. Então, esse tipo de frase, pessoal, faça, cumpra, não, não me atrapalhe. Essas frases são o quê? Imperativas, ou seja, não são proposições, pessoal. Beleza? Bastante cuidado. Olha as frases que eu disse, ó. Faça seu trabalho corretamente, comece a trabalhar, cumpra com seu dever, não me atrapalhe. São frases o quê? Imperativas, certo, pessoal? Aquele comando de verbo. Ou seja, esse tipo de frases, o que acontece com elas? Não são declarativas, beleza? Uma outra sentença que eu preciso falar aqui rapidamente é as chamadas sentenças paradoxais. Olha que interessante, pessoal. As sentenças paradoxais, né? Elas diz assim pra gente, ó. Eu coloquei só alguns exemplos aqui para nós falar rapidinho dessa aqui. Só sei que nada sei. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Pessoal, se for verdade, é uma mentira. Ou a frase dentro dessa aspa é uma mentira. Se for verdade, é uma mentira. Não tem sentido completo. Certo, pessoal? Ou seja, só sei que de nada sei. Ela é um paradoxo. Certo? Cuidado com esse tipo de frases. Também, pessoal, acontece muito assim, ó. Esta frase é falsa. Esta proposição é falsa. Isso tudo são exemplos de quê? De frases, não, de sentenças paradoxais. Ou seja, não tem sentido completo, certo? É como se a gente pensasse assim na língua portuguesa, não tem sujeito e predicado. Enquanto você vê lá nas frases declarativas, ela tem sujeito e predicado, beleza? Uma outra importância que é as sentenças. Sentenças abertas são aquelas que possuem um grau de indeterminação. Isso aqui é interessante também, pessoal. O que seria isso? Tem que ser um grau de indeterminação. Por exemplo, se você tem lá 2x mais 5y igual a 8. Eu não conheço os valores de x e y. Então isso a gente chama de sentenças abertas. Ela pode ter infinitos valores. Certo, pessoal? Eu não conheço o valor de x e y. Então muito cuidado com essa. Por exemplo, a expressão x mais y é positiva, né? A expressão x mais y é positiva. Cuidado, pessoal. Sentença aberta. Eu não conheço o valor de x. Tranquilo? Agora, exemplo esse aqui, ó. Se x, ó, cuidado com isso, ó. Se x é menor que 2, então x mais 1, ou x mais 3, né? Por exemplo, x mais 3 é maior que 1. Muito cuidado com essa. Você vai pensar que ela é uma sentença aberta. E não é. Esse aqui é uma proposição. Naquele caso anterior, por exemplo, 2x mais 5y igual a 8, não é uma proposição. Agora aqui é. Por que é então, Vanderlei? Se eu não conheço o valor de x, cuidado, pessoal, olha só. Se x é menor que 2, o que ele falou para mim? Ó? Então x mais 3 é maior que 1. Ou seja, eu não sei qual que é esse número x aqui. Eu posso dar se eu souber o valor do x nesse caso aqui, se eu pôr aqui, por exemplo, x igual a 0. 0 mais 3 dá 3. 3 é maior que 1. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, no x menos 5. Menos 5 mais 3 daria menos 2. Menos 2 não era maior que 1. Ou seja, isso era falso. Mas você seria capaz de encontrar um valor verdadeiro ou falso, porque Vanderlei, lá você falou para mim que lá o valor de x você não conhecia. Então, cuidado, pessoal. Aqui
O que acontece aqui? É porque aqui nesse lugar é como se ele estivesse te dando uma resposta de x. Ele falou, se x é menor que 2, então x mais 3 é maior que 1. É como se ele estivesse te dando esse x mais 3 maior que 1, como se fosse a resposta do x. Então, nesse caso, é uma proposição. Beleza? Muito cuidado aí, tranquilo? Então, pessoal, outra coisa são as sentenças. Então, o interessante é ir largando e deixando aqui para trás, ó, pessoal. Então, sentenças abertas. Por exemplo, vamos imaginar aqui. Ele é procurador de justiça. Ele é um procurador de justiça muito competente. Ele é o procurador de justiça muito competente. Ele, pessoal. O que acontece aqui? Esse ele dá o grau de indeterminação. Então, ele é uma sentença aberta também. Muito cuidado. Ele é caçador de fantasma. Né? Ele quem? É como se fosse na língua portuguesa o nosso sujeito oculto. Na verdade na língua portuguesa, o nosso sujeito oculto. Então é o grau de indeterminação. Então todas as frases que possuem esse grau de indeterminação, também não é uma proposição. E sim, ele pertence a uma sentença aberta, que a gente chama de sentença aberta. Eu não sei. É como se fosse o nosso X, ele é desconhecido. Certo? Então, muito cuidado aí também, beleza? Então, não esqueça, pessoal. Ele, né? Sujeito oculto, certo? É preposição? Não. Apareceu esse ele na frase, não é preposição. Tranquilo? As sentenças fechadas são aquelas que possuem o grau de... que não possui, né? O grau de... A outra possui o grau de indeterminação, que é ele... É o valor desconhecido, no caso do x, aqui são aqueles que não possuem o grau de indeterminação. Nesse caso aqui, pessoal, são essas sentenças assim, ó. Vou apagar esse aqui também, que agora não preciso mais. Então, sentenças fechadas, né? O que a gente tem de sentenças fechadas? Por exemplo, 2 mais 5, isso é igual a 7? Verdade, André. Se apareceu uma frase lá, né? 2 mais 5 é igual a 7, isso aqui é uma sentença que a gente chama de fechada. Isso é verdadeiro. Então, é uma proposição. Por exemplo, poderia ser 2 mais 5 igual a 9. Isso é verdade, pessoal? Não, isso é falso. 2 mais 5 dá 9? Não é igual, mas você sabe que isso aqui é falso. Então, é uma proposição. Por exemplo, 7 menos 3 é 4. Isso. Então isso é verdade. Também é uma proposição. Muito cuidado, tá? Então, proposição. São essas sentenças fechadas, são essas aí. Geralmente elas são expressas por números, tá? Beleza? Então, vamos aqui, pessoal. Então, fechar o nosso assunto, né? O que são proposições, na verdade? Então, são frases declarativas, né? E elas, pessoal, é aquela frase que você tem a capacidade de quê? De classificar ela como sendo verdadeira ou falsa, certo? Pessoal, interrogação é? Não, Wanderlei. Frase interrogativa, não. Frase exclamativa é? Não. Frases imperativas é? Não. Sentenças abertas são, pessoal? Não. O que são sentenças abertas? Aquelas que têm um valor do x desconhecido ou que aparece o quê? O ele, tá? As frases imperativas, não esquecer do que? Do comando do verbo, pessoal. Faça, né? Comece a trabalhar, cumpra com seu dever, não me atrapalhe. Lembre das frases, pessoal. Não, certo? Aquele comando do verbo. Não são proposições. Então, o que são proposição? São frases que possuem um valor de verdade, ou seja, que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, pessoal. Certo? Fica aqui meu abraço, pessoal.
E não esqueça, raciocínio lógico não foi feito para a gente usar aquilo que eu acho que é, certo? Se você quer ter sucesso, dedique-se a uma boa leitura na parte de língua portuguesa, tá, pessoal? Isso vai te ajudar bastante, certo? Essa videoaula foi mais para falar a parte teórica. Irei gravar uma só com resolução de exercício. Aí a gente tenta aplicar o que nós falamos nessa aula, tranquilo? E fica aqui meu abraço com vocês, Vanderlei, professor. Não esqueça de dar aquela curtida, aquele like legal. E não esqueça, pessoal, nada de eu acho. E se quer ter sucesso, dedique, estude, faça o seu melhor. Assim você vai obter um êxito. Lá no final, a recompensa. Achei aqui, pessoal, um pensamento legal. E vou ler para vocês. Leva tempo para alguém ser bem-sucedido, porque o êxito não é mais do que a recompensa natural pelo tempo gasto em fazer algo direito. Joseph Ross. Joseph Holtz, né? Fica aqui, pessoal, meu abraço. Acredito em você, estude, dê o seu melhor, assim você vai conseguir esse êxito. Beleza? Vanderlei, professor.